Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Vamos falar sobre o nome do Messias. Há algum tempo aí vem surgindo esse assunto a respeito do nome do Messias, muita gente já falou nisso e isso causa mais tropeço do que acerto, causa mais divisão e facção entre os irmãos do que união. O fato é, o nome do Messias, qual é o nome dele? Qual que é o nome que devemos chamá-lo? Qual que é o verdadeiro nome dele? Vamos falar sobre isso? Então vem comigo. Bom, se você é um buscador sincero da verdade, procura saber a respeito do Messias, eu quero tentar ilustrar um pouco melhor esse assunto para você. Talvez você já tenha visto vídeo na internet ou alguma postagem de alguém falando que o verdadeiro nome do Messias é aquele ou é esse. Isso preocupou você. Você até fica se policiando se na hora da sua oração você fala um nome ou fala outro, por medo até de estar blasfemando. O sentimento que você carrega com essa preocupação é bom. Você está preocupado em agradar a Deus. Mas eu gostaria de convidar para você ver que não é bem assim, não existe essa preocupação tão grande, porque, na verdade, o nome do Messias ele sofreu mudanças por causa da língua. Para você ter ideia, imagine eu escrevendo para você uma carta falando o nome dele para você e escrevesse isso. Você ia entender? Você está entendendo o que está escrito aí? Bom, era mais ou menos assim que acontecia na época dele. Os hebreus eles falavam o hebraico. Depois do cativeiro babilônico, eles tiveram contato com a língua aramaica. Isso já causou mudança na língua dele. Na época que o Messias vem na Terra, a língua mais conhecida por toda a região do Império Romano era o grego. Era um grego vulgar que era falado normalmente. Eu não estou dizendo que os hebreus não falassem hebraico ou aramaico, mas com certeza boa parte deles, se não todos, tinham contato com o grego. As cartas foram, se não escritas nos seus originais, porque a gente não tem os originais, mas pelo menos as cópias que foram feitas para ser divulgado isso aos demais povos, foram divulgados em grego, porque era uma língua que chegava a todos. O nome que você viu na tela seria um nome semelhante à pronúncia que eu vou dizer, porque eu não sou hebreu para falar a pronúncia correta, eu espero estar próximo da verdade. Yeshua. Então, esse seria a pronúncia do que você acabou de ver aí. Yeshua seria o nome de Jesus em aramaico. Em hebraico seria Yehoshua, que seria o nome que a gente traduz aqui do Antigo Testamento, Josué. Depois do cativeiro babilônico, contato com o aramaico, o nome Yehoshua acabou sendo transformado, vamos dizer assim, pelos próprios hebreus em Yeshua, que e eu não sou linguista para explicar isso, mas alguns vão explicar que seria a união do nome de Yah, no Salmo de Davi, que eu estou colocando agora aqui para você o verso, somando com o verbo shua, ou shua, que seria a salvação. Então a junção desses dois nomes causaria uma contração em Yah, teria o som de Ye e ficaria Yeshua. Então seria a salvação que vem de Deus, ou a salvação. Né? É isso que queria dizer o nome Yeshua. Quando esse nome vai para o grego, começa a ser falado em grego, os gregos não conseguem pronunciar esse nome. Então eles não têm a pronúncia correta desse nome por uma questão de língua. Quando alguém escreveu uma carta para falar o nome dele, usava o que? O som que saía da voz, transformando nas letras ou na palavra, que um grego, ao ler, pronunciasse uma palavra semelhante, dentro do que era capaz, dentro da capacidade dele, da língua dele. E assim surgiu o nome que você está vendo aí na tela. Se a gente for tentar pronunciar em português, ou pelo menos com a nossa capacidade linguística, a gente vai falar Iesos. Era mais ou menos isso, que quando um grego, ao ler o texto bíblico, ler o texto do Novo Testamento, onde era citado o nome do Messias, era isso que ele leria. Muito bem. Quando as Bíblias, então, são transformadas para o latim, transformadas não, quando elas são traduzidas para o latim, que era uma língua do Império Romano, esse nome também sofreu uma modificação para se adaptar à língua romana. E aí ele se transformou nisso que você está vendo agora. E a pronúncia seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Muito bem.
Com o tempo, essa língua, esse I que você está vendo aí na frente, não me pergunte como, eu não sou linguista, vai perguntar para o linguista, vai se informar, mas isso tem um som, é uma consoante, não é uma vogal. Essa letra que deriva do iota grego, dependendo do uso, e é meio difícil para a gente que fala português entender isso, mas para eles é normal. Dependendo do uso, ele seria ou uma vogal ou uma consoante. Muito bem, nesse caso ele era uma consoante. E quando chegou na Idade Média, porque até então era escrito o iota mesmo, o i, esse i começou, quando fosse usado como consoante, e em algumas regras gramaticais da época, alguns escritores na Idade Média começaram a colocar uma perninha nesse i. A pronúncia até era a mesma, no primeiro momento, mas ele começou a ter um formato diferente. Com o tempo começou a se distinguir este i consoante do i vogal pelo som da letra que nós conhecemos no português G. Então ele começou a adquirir o som de G, a formatação já existia. Por isso que no nosso tempo e no português nós falamos e lemos Jesus, que seria o Iessus do latim, Jesus do grego, e Yeshua do hebraico, do aramaico, e Yehoshua do hebraico. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não houve nenhuma perversão, ninguém tentou colocar no Messias um nome que não existe. Se nós que falamos a língua portuguesa estivéssemos lá naquele tempo, muito provavelmente, se fosse o português e não o grego que fosse difundido, iam escrever o que o pessoal está acostumado a ler por aí, Yeshua. Mas é com as nossas letras também, porque isto não é aramaico. Vou dar um outro exemplo para você. Vamos supor que eu tenho um amigo meu, e esse meu amigo, ele é árabe, e o nome dele é esse aí que você está vendo agora. Muito bem. Aí eu pergunto para você, se você tivesse que ler uma carta que eu disse para você que eu recebi um amigo em casa, e o nome dele é este, e eu escrevesse exatamente como é escrito no país dele, se você tivesse que ler isso para alguém, você ia ler o que agora? Exatamente. Óbvio que eu vou ter que transformar isso para letras que você consegue ler, e nesse caso, não é o que a palavra quer dizer do nome dele. É o som semelhante ao que tinha. Então essa que foi a intenção, quando passou para o grego, para o latim e agora para o português. Não houve uma perversão, não é uma ofensa ao Messias. Ofensa maior é você não conhecer ele. Ofensa é você não saber quem ele é. Então você pode até falar o nome certo, mas se você não sabe quem ele é, não adianta. Então, se o problema é nome, imagina que eu estou numa praça pública e alguém me fala, você tem que seguir o verdadeiro. O verdadeiro chama Yeshua, não é Jesus, tudo bem? Na época do Messias, existia outras pessoas que tinham o mesmo nome dele, era um nome relativamente comum. É até citado no Novo Testamento outras pessoas que têm o nome dele. Vou mostrar aí para vocês, tem algumas passagens que mostram isso. Veja que se passa um Jesus ou um Yeshua na praça e eu pergunto, quem é você? Ele falasse para mim, eu sou Jesus, eu não sigo ele porque o nome está errado. Aí vem outro, quem é você? Eu sou Jesus, então não vou seguir você porque está errado. Aí vem o Yeshua, quem é você? Sou Yeshua, eu vou seguir ele por causa que o nome dele está correto? Ou eu vou seguir o Messias porque ele é o verdadeiro. E como é que eu sei quem é o verdadeiro? Pelo que ele faz, pelo que ele fala. É pelos frutos dele que ele prova para mim que ele é de fato o filho que agrada o Pai. Ele é de fato o Senhor da igreja. Ele é de fato o Messias enviado, o ungido de Deus. Então, o nome exatamente dele não quer dizer muito para a gente no português. Naquela época, claro, o nome era carregado de uma simbologia. Em grego, a palavra onoma era muito mais do que o nome de alguém, apenas uma identificação. No Brasil, aqui, a gente usa apenas como uma identificação, não quer dizer muita coisa. Mas para eles o nome queria dizer sim alguma coisa, carregava uma mensagem o nome. Aqui no Brasil, a gente pode tentar imaginar o que isso quer dizer quando a gente fala assim, você não deve sujar o nome da nossa família. Se você não ouviu isso, seus pais já ouviram. Se você é muito jovem, era uma expressão muito comum. Tinha a ver com o nome das pessoas, o que para nós hoje é sobrenome, é o nome da família. Quando você tinha um comportamento contrário, divergente da sua família, as pessoas iam reconhecer você como daquela família e o nome da sua família seria sujo, ou seja, o caráter da sua família, a imagem que a sua família tinha, pelo que ela fez ao longo do tempo, ia ser manchado pela sua conduta. Então você vê que quando o Messias fala do meu nome, não é só apenas o nome dele, Yeshua, Jesus ou Jesus. Tem a ver de quem é ele, quem ele de fato representa.
Por exemplo, você vai ver outros textos falando que o nome dele deveria ser Emanuel. Um anjo fala disso, mas o nome dele não foi Emanuel. Ele foi batizado como Emanuel. Não. Tem a ver com o que o nome quer dizer, que seria aproximadamente Deus no meio da gente, Deus conosco. Então, tem a ideia de que esse Messias traria a verdadeira palavra, a verdadeira imagem do verdadeiro Deus para nós, estaria no meio de nós. Então não é o nome dele, mas é o que ele carrega em si. Resumindo, não fique preocupado se você fala Jesus, Yeshua ou Yehoshua. Não comece a se tornar um místico ou um mágico achando que o fato de você falar uma letra correta ou uma forma correta de orar vai mover os céus a seu favor. Isso é misticismo, isso é mágica. Cuidado para você não cair nessa ideia de mantras, né? Porque isso quem faz são os pagãos, de acreditar que por falar em determinada frase da forma correta, Deus vai ter que se mover de onde ele está para fazer a vontade dessa pessoa. Cuidado, isso é muito perigoso. Saiba quem de fato é o Messias. Procure nas Escrituras a personalidade verdadeira do Messias, não o que falam por aí. E siga este Messias. E aí sim, o nome dele, Yeshua, que é a salvação do Pai, é o Salvador, vai fazer diferença na sua vida. Aí sim, se você seguir o verdadeiro. Então, não siga bobagens, evite separações entre as pessoas. Isso é pedra de tropeço, isso aí é colocado na frente das pessoas para cometer um mal maior, que é se separar dos irmãos. Cuidado, nós devemos viver em unidade com os apóstolos e com o Messias. E com certeza essa não era uma preocupação, porque se fosse de fato, aqueles que escreveram teriam essa mesma preocupação. Preocupação que hoje alguns têm, naquela época eles não tiveram. Porque não é isso que é importante. O importante é você saber quem é o seu Senhor. Tá bem? Paz na sua vida, eu espero ter te ajudado. Se ajuda, divulgue para os outros. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de algumas referências a respeito do que eu falei. E se você achar que precisa, perca tempo estudando um pouco mais sobre isso. Mas alivie seu coração. O mais importante é você saber quem é ele. Tá bem? Paz, amado.